Para
mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre fidelidade e perseverança. Fidelidade e perseverança. Para isso, nós vamos ler um texto no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, dois versículos, diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Queridos, esse texto aqui conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era Ananias, Misael e Azarias. Eram 3 jovens judeus contemporâneos de Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia, e num determinado dia, eles não eram um prisioneiro comum, eles tinham privilégio, porque eles eram pessoas cultas, estudadas, e num determinado dia o rei constrói uma estátua muito grande e ordena que todas as pessoas adorassem aquela estátua. E esses 3 jovens, eles se recusaram a fazer isso. Então o rei mandou soar a trombeta, um monte de instrumento que tinha lá, e de repente, quando os oficiais do rei olham na multidão, estava todo mundo curvado adorando a estátua. E eles olham no meio daquela multidão, 3 jovens, 3 pessoas não estavam ajoelhadas. E eles então vão e diz ao rei que aqueles jovens estavam desobedecendo a ordem do rei. O rei então manda chamar os 3 e diz para eles que se eles não se curvassem diante da estátua do rei, que o rei os lançaria na fornalha de fogo. E mandou aquecer mais 7 vezes a fornalha. E aí então eles disseram para o rei, eles disseram: ó rei, com todo respeito eles falaram com o rei, mas eles disseram: se o senhor quiser nos lançar na fornalha de fogo por não adorarmos o seu rei, o senhor pode lançar, o nosso Deus nos livrará. Mas fique sabendo, rei, que se o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim nós não vamos adorar a imagem que o rei levantou. E o rei então se sentiu desafiado e mandou aquecer aquela fornalha e mandou tocar novamente a trombeta, e ao final eles não se curvaram. O rei então lançou os 3 dentro da fornalha, e quando o rei olha dentro da fornalha, ele vê 4 pessoas, e os 3 jovens estavam desamarrados lá dentro da fornalha. E depois disso então o rei edita uma nova lei dizendo que agora o Deus verdadeiro era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, que era o nome verdadeiro deles, né? Bom, agora aonde nós queremos chegar, né? Que Deus, Ele tem poder para nos livrar. Mas aqui, veja bem, esses jovens, eles não foram lançados na fornalha de fogo porque eles desobedeceram ao rei, porque eles tinham algum interesse, ou seja, eles não estavam ali sendo fiéis a Deus porque Deus os livraria. Eles estavam sendo fiéis a Deus porque eles eram fiéis a Deus, porque eles conheciam a Deus. Tanto é que eles dizem: olha, se o rei nos lançar na fornalha de fogo, o nosso Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós também não vamos adorar. Muitas vezes, eu encontrei com uma pessoa essa semana e ele dizia: eu estava com medo de ter sido contaminado pelo coronavírus,
E eu fui no hospital e fiz exames, eu fiquei abatido, caí em depressão. E eu disse para ele, não, fique em paz. E ele disse, olha, eu pequei contra Deus, porque eu não confiei em Deus, que eu sou um servo de Deus. E eu sei que Deus não ia deixar acontecer isso comigo. Ou seja, muitas vezes nós achamos que Deus não vai permitir que certas coisas aconteçam conosco. O que estava em questão aqui não era a moral daqueles jovens, não era a crença deles, a religiosidade deles. O que estava em questão aqui era quem era Deus. Se era Nabucodonosor ou se era Deus, Jeová. Então, Deus permitiu que isso acontecesse, mas aqueles jovens, eles tiveram uma fé madura, mas acima da fé, eles tinham a fidelidade. Eles tinham fé que Deus podia livrar, mas eles não estavam preocupados só em ser livres, mas eles estavam preocupados em glorificar a Deus. A preocupação deles era ser fiel a Deus. Então, na verdade, eles estavam dispostos a morrer. Ou seja, Deus não nos dá nenhuma garantia que Ele vai nos livrar sempre. Porque outros homens de Deus foram fiéis e mesmo assim foram levados à cruz, foram levados às arenas, né, para ser comido por animais, pelos leões. Mas mesmo assim, eles foram fiéis a Deus até o fim. Porque o que estava em questão não era quem era Deus. Mas aqui Nabucodonosor, ele desafia Deus. Então Deus, ele mostra o seu poder para Nabucodonosor. Tanto é que depois Nabucodonosor, ele tem uma mudança de atitude. Mas esses 3 jovens foram colocados numa sinuca de bico. Eles não... eles tiveram que enfrentar aquele desafio, mas eles não sabiam se Deus ia livrar eles. Eles não tinham certeza que Deus ia livrar. Nós sabemos, olha, que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, eles esperavam que Deus podia livrá-los, mas eles não tinham certeza se Deus ia livrar. Muitas vezes, queridos, nós não temos certeza. E muitas vezes também nós queremos colocar Deus em xeque para resolver os nossos problemas. Esse problema de Sadraque, Mesaque e Abednego não era problema deles, era problema de Deus com Nabucodonosor. Mas Deus não só os livrou por isso, mas aqui o nome de Deus estava em jogo. Mas quem ia defender o nome de Deus era o próprio Deus, não eram esses 3 jovens. Mas esses 3 jovens honraram a Deus com as suas vidas. E isso é que nos serve de exemplo. Por exemplo, nós hoje estamos passando por essa pandemia, e eu tenho certeza que muitos estão pensando, não, Deus ele vai nos livrar. Queridos, Deus ele vai nos livrar, Ele pode nos livrar, e Ele até quer nos livrar. Mas nem todos nós seremos livres de ser acometidos dessa enfermidade e até morrer, se for o caso. Agora eu não posso, porque Deus não me livrou, eu deixar de crer nele. Porque eu crendo ou não crendo, Ele continua sendo Deus. A minha fé em Deus não muda o caráter de Deus, não muda a sua existência. Ele não vai deixar de existir ou vai existir porque eu creio nele. Eu creio porque Ele existe, Ele não existe porque eu creio. Então é isso que é importante. Agora, o que Deus quer ver de nós é a nossa fidelidade, né? Ele quer ver se nós realmente estamos dispostos a ir até as últimas consequências. Esses jovens provavelmente eles tiveram medo, porque não é brincadeira.
você estar numa cidade com milhares ou não sei se milhões de pessoas. Aquele homem era rei do mundo da sua época, ele não era só rei da Babilônia, ele era rei da Babilônia e de todas as nações que Babilônia dominava. E quando ele falava uma coisa, aquilo teria que ser obedecido. E ele se sentiu afrontado por esses 3 jovens. Mas esses jovens mostraram, não ao rei, mas a Deus a sua fidelidade. E quando eles foram fiéis a Deus, Deus então tem o seu nome glorificado. E depois Deus é honrado não só por eles, mas também pelo rei Nabucodonosor, que teve uma mudança na sua forma de crer. E ele então reconhece que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Nós não precisamos de ver isso. Nós não precisamos de ver um milagre para a gente crer em Deus. A gente precisa de crer em Deus para ver milagres, né? E se não ver milagres também, devemos continuar a crer em Deus. Então, muito mais, eu já falei em outras oportunidades, a gente olha muito para o milagre, né? A gente imagina, puxa vida, aqueles jovens enfrentaram o rei e eles não tiveram medo da fornalha de fogo. Eu acho que eles tiveram medo, sim. E não é brincadeira, você vê um forno ardendo em chamas. A palavra de Deus aqui diz que quando os soldados que foram jogar eles na fornalha, eles morreram queimados só de chegar perto da boca do forno. Então imagina a situação. Hoje a gente dá glória a Deus, a gente sabe que Deus livrou, mas eles não sabiam se Deus ia livrar. E aquele povo todo estava ali olhando. Então era uma situação muito difícil, dramática para eles. Mas a palavra de Deus diz que eles andaram dentro daquela fornalha e saíram sem que um fio de cabelo fosse queimado. Então, quando a nossa fé for colocada à prova, para que Deus seja verdadeiro, nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes na presença de Deus. E não só glorificar a Deus quando as coisas acontecem. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. E independente da sua situação, eu sei que a situação está muito difícil, que muitos estão perdendo emprego, muitos estão doentes, muitos estão perdendo amigos, parentes, e nós não sabemos o que fazer. A nossa posição é continuar crendo em Deus, pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos, até dos nossos inimigos, para que o nome de Deus seja glorificado. Tá bom? Que Deus te abençoe. E não esqueça de dar aí um joinha pra gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal e compartilhe com pelo menos uma pessoa, tá bom? Se foi bênção para a sua vida essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.